Olá! Hoje no Mundo Político, nosso assunto é o perfil das candidaturas à Câmara dos Deputados nestas eleições. Qual a perspectiva de avanço na representação das minorias? Como funcionou a divisão dos fundos eleitorais e partidários para os candidatos e candidatas? E em que medida a distribuição de recursos pode favorecer uma baixa renovação do parlamento? Eu vou conversar com o cientista político Breno Cipriano, que é pesquisador do Observatório das Eleições e pesquisador também da UFMG. Breno, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigado, Vivian. Breno, há uma projeção que saia das urnas o mesmo perfil que tem dominado o Congresso desde sempre, não é? O homem branco. Que elementos o Observatório tem sobre isso? O Observatório confirma essa perspectiva e tem elementos novos sobre isso? Então, Vivian, a gente tem trabalhado com o perfil nas eleições, nas duas últimas eleições, e tentar ver as candidaturas a partir desse pleito. E o que a gente tem visto, assim, que tem aumentado o número de candidaturas de mulheres, também a questão da diversidade com relação a mulheres negras. Só que a gente tem visto que ainda há uma certa característica de mulheres mais velhas, mulheres geralmente divorciadas ou separadas, e também tem uma questão de que a alta escolaridade ela permanece ainda entre as candidaturas. Então, a gente tem uma tendência de que para ser eleito ou eleita, justamente vai ter um certo filtro, que é essas mulheres mais velhas, divorciadas, às vezes sem filhos, que vão tentar entrar na Câmara a partir dessa eleição. Mas, de certa forma, a gente mantém uma característica que já é muito comum ainda na política. Ao fazer essa observação, vocês conseguem explicar por que esse recorte do recorte, o recorte da minoria, que tem sido... Você diria que isso está sendo privilegiado pelos partidos? Ou essa é uma tendência de uma mulher divorciada, enfim, que não está mais se ocupando da criação de filhos porque é mais velha? Isso tem a ver com uma escolha partidária ou com uma escolha pessoal? Eu acho que assim, é uma mistura dos dois, Se a gente vê um pouco da história das mulheres na política, no Brasil e no mundo de uma maneira geral, a dificuldade para as mulheres entrarem, primeiro pela barreira que existia de poder votar e serem votadas, depois com a própria criação de cotas, de mecanismos que ajudassem elas a entrarem na política. Então a gente tem toda essa questão de que existe uma dificuldade para as mulheres estarem nas instâncias partidárias, e isso também obviamente favorecido que a gente chama de gatekeepers, que são as pessoas que fazem essa peneira entre quem vai candidatar e quem não vai candidatar. Então, e a política, ela é um lugar ainda muito machista, um lugar misógino, que tem uma certa dificuldade para as mulheres estarem ali dentro. Claro que tem mudado essa questão de que, com toda a movimentação e o ativismo político de mulheres, mulheres negras, sobretudo, isso tem mudado a tentativa de termos uma representação mais diversa. Mas isso tem uma dificuldade, tem seu ônus, que é você ter formas distintas e difíceis de serem realmente captadas por esse capital político, que é o que vai fazer com que uma pessoa seja eleita ou não. Você mencionou aí a peneira, não é? Como que a forma como os partidos funcionam hoje no Brasil, o sistema partidário e as relações internas dentro do partido, que são muito pautadas por caciquismo, não é? Por lideranças que têm o controle decisório no partido, ou mesmo de partidos que têm dono, não é? É que uma única pessoa determina como vai funcionar. Como é que isso pesa
para ser mantida, digamos, para ser mantido um mesmo perfil dentro do Congresso Nacional? Em que medida isso estimula, não é, essa manutenção de um perfil que a gente já conhece há mais tempo, que, primeiro, principalmente de homens brancos, não é? E que muitas Sim. vezes estão sendo reeleitos, né? Eu acho que assim, isso a nossa história, né, conta um pouco disso, acho que esse coronelismo, da dificuldade, né, esse capital político que está muito ligado, às vezes, ao apadrinhamento, ao capital familiar, né, que a gente tem essa questão de que as grandes famílias, elas controlam, né, o poder. E controlar o poder, na verdade, é controlar a tomada de decisão, né? A decisão política, ela vai afetar, né, de certa forma, toda a estrutura, né, de um Estado e o seu governo, obviamente, mas de uma forma que a gente consegue controlar o que é tomado, qual decisão que né, é tomada. E essa questão de um certo patriarcado estar presente ainda nessa estrutura, de um racismo, né, estrutural e outras questões que estão ali internas, elas permanecem na política por séculos. E a tentativa é justamente que com as eleições e com esses mecanismos, o ativismo político, que ele tente, né, desfazer essas estruturas que são estruturas opressoras, né? Então é uma dificuldade ainda e a gente tem estudado, buscado entender como que isso opera e pensar, né, estratégias que a gente consiga superar essas desigualdades. Há uma expectativa de distribuição de recursos um pouco mais favoráveis para essas minorias, considerando as resoluções do TSE e do Supremo Tribunal Federal, que foram impostas no sentido de ter cotas. O fundo eleitoral e o fundo partidário têm que ser distribuídos, 30% deles, a candidaturas de mulheres, negros, não é? Tem uma expectativa da observação de vocês de que isso se efetive, que não sejam só candidaturas, mas que sejam candidaturas que tiveram acesso a recursos? Na prática, a gente tem visto que não está acontecendo muito isso, e a gente tem até surgiu, né, em alguns casos, né, que não valem ser muito citados, mas de toda forma que existem uns certos laranjas. Ainda existe esse tipo de utilização dos partidos, alguns professores estão trabalhando com isso, para mostrar como existe essa dificuldade de distribuição do recurso, e às vezes o partido prioriza algumas candidaturas em detrimento de outras, então isso é difícil, né? Mas de toda forma o TSE e todas as conquistas, né, que os movimentos lutaram por muitos anos de conseguir cotas, as cotas terem sanções para que elas realmente funcionem, porque antes a gente tinha cotas, mas elas não funcionavam, né? Elas existiam num formato que não tinha sanção, então não adiantava ter cota. Só que agora realmente as cotas devem ser cumpridas, mas ao mesmo assim a gente tem algumas questões relacionadas, né, à escolha do próprio partido. O partido tem uma autonomia com relação a essa distribuição interna. Então isso ainda é um desafio, mas a gente tem visto, né, algumas conquistas, por exemplo, a gente pode falar hoje né, de denúncias com relação às violências políticas, sobretudo violência política de gênero, que tem acontecido demais na política ultimamente, e isso a gente tem feito algumas intervenções e pensar em pesquisas que vão, né, direcionar algumas conclusões com relação a esses partidos e essas estruturas que são opressoras. Mas alguma... Enfim, vocês estão perseguindo exatamente o quê? Você falou em violência política e partido. Sim, a gente tem visto que tem acontecido, né, em diversos formatos, desde violência simbólica, né, xingamento, a questões de realmente ameaça física, né, até atentados. assassinato, né?
Sim, até assassinato, É, sim. Então a gente tem vários tipos, né, de violência, né? A gente tem uma grande variedade de violências políticas, sobretudo violência de política de gênero, o que, né, tem sido uma agenda muito importante de pesquisa. Mas o que a gente tem visto, né, ao fazer um levantamento de dados, é que as denúncias, as várias questões que estão acontecendo, elas não são tão publicizadas. Então, para os próprios pesquisadores, a gente tem uma dificuldade de acesso aos dados, né? A gente está perseguindo, né, nesse pleito, né, principalmente nessa campanha eleitoral nos últimos 45 dias, né, várias tentativas aí de violência, né, ou tentativas, não, às vezes a violência efetivamente, mas na verdade a gente não tem acesso aos dados que o Ministério Público que deveriam estar, né, disponibilizados. Então, assim, ainda é uma agenda de pesquisa muito nova que a gente está, né, pensando aí, uhum. e o TSE foi importante também por criar um observatório interno, mas ainda falta toda uma estrutura de como que a gente consegue mapear, né, Sim. controlar isso e realmente ter efetivamente algumas indicações, algumas saídas para tudo isso. Você acredita que 2022, as eleições de 2022 vão ter como marca a violência política? Pode chegar a isso? Sim, sim, né, algumas eleições para trás a gente já fazia esse diagnóstico de que né, um outro lado saía do armário, uma tentativa de que a violência estava, né, escancarada, né, nos pleitos eleitorais e, sobretudo, na própria política. Só que isso agora a gente tem, né, uma normatização, uma forma de compreender isso melhor e ter toda essa estrutura que consegue mapear né, e controlar esse problema. Eu acho que, assim, foi uma grande conquista, né, de vários pesquisadores e de né, dos movimentos que estão vinculados a isso, mas ainda a gente tem ainda um caminho muito grande pela frente para entender sobretudo, buscar saídas, né, para que, né, esse campo da política e, sobretudo, né, as disputas eleitorais elas sejam menos violentas. Uhum. Vamos retomar um pouquinho a questão das cotas, não é? E de como, não só as cotas, mas de como evoluiu a participação da mulher, especialmente no Congresso, né? Na Câmara. Em 2014, pela primeira vez, os partidos cumpriram, em média, a exigência de apresentação do mínimo dos 30% das candidaturas de mulheres para as eleições proporcionais. O número dessas candidaturas vem subindo desde então, mas de uma forma, digamos, muito aquém daquilo que devia ser a representação da mulher, que é mais de 50% da população brasileira, na Câmara dos Deputados. Como é que você avalia essa evolução e que expectativa existe para 2022, considerando que, apesar das barreiras, há também, você mesmo disse, uma mobilização, uma militância, uma luta bastante intensa de movimentos, né? Com certeza, é até importante lembrar a questão das cotas, elas existem no Brasil desde 94, né? Então, assim, foi um movimento que não é só brasileiro, é internacional. Por exemplo, na Argentina a gente já tem cotas para as mulheres na política desde a década de 40, né? E Evita Perón, ela foi importante porque no Partido Peronista já existia uma cota, né, dentro do partido que conseguiu eleger, na primeira vez que as mulheres puderam votar e ser votadas, ela conseguiu eleger quase 20% de mulheres na Câmara dos Deputados argentina. Então, isso assim, traz uma mobilização, uma mudança, né, de paradigma, de mentalidade que faz, né, diferença para a representação das mulheres na política. Então, né, a gente tem todo um movimento internacional, um movimento, né, latino-americano que fez essa pressão, né? No Brasil a gente consegue as cotas em 94 para 94
95. Em 95, quando ela consegue ser aprovada, o interessante é porque os partidos eles tiveram uma estratégia de aumentar o teto de número de candidaturas. E aumentar o teto, ele não, se você não alcançar, não cumprisse, né, não preenchesse todos as vagas que eram disponíveis, não precisava ser cumprida a cota. Então, assim, foi uma estratégia de que existia cotas desde 95, mas, na verdade, elas não tinham sanção, elas nunca foram cumpridas porque os partidos não precisavam chegar ao teto do número de candidaturas. Então, isso foi mudado, foi muito discutido, né? A gente tem todo esse, né, por exemplo, algumas pesquisadoras que estão vinculadas ao próprio observatório são históricas nessa luta e fizeram, né, uma pressão, e justamente com várias pesquisas, vários estudos, mostrando que isso tinha que ser transformado. Foi transformado justamente, quando você me fala, a partir de, né, 2014, e a gente tem esse incremento que foi, né, aumentando, mas é muito residual, né? O que eu tenho mostrado que cumprem as cotas, mas cumprir as cotas não quer dizer que a gente chega o número de candidaturas de 30% não chega aos 30% de mulheres eleitas, né? Então Talvez... isso não tem essa reversão, né? E isso é muito importante entender. Por que isso? É justamente o que a gente falou bem no começo, né? As dificuldades e os filtros que existem na vida de uma mulher, né? Então por isso uma questão pessoal de ser uma mulher que esteja disponível para estar, né, presente e aguentar a luta política dentro dessa estrutura que é uma estrutura opressora. Só lembrando que você falou que na Argentina, quando pela primeira vez se usou esse recurso, 20% de mulheres foram eleitas para o parlamento, não é? Aqui, sim, nós depois porque de na toda Argentina essa... tem uma diferença, só para pontuar, a diferença é que a lista lá é fechada. Então você vota no partido. Então o partido tendo essa cota interna, eles cumprem os 20% da cota no partido, entendeu? Então, tipo, tem essa questão que é importante ressaltar, que aqui a gente vota nominalmente. Na Argentina, a gente vota em lista, você vota no partido. Então o partido tem que cumprir uma ordem em que coloca mulheres e homens alternados. Bom, enfim, só a título de informação, nós só temos 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, né? Sim. É um percentual muito, muito baixo ainda. Tem alguma estimativa para 2023 dessa bancada ser ampliada? Saiu uma pesquisa de Brasília que tenta mostrar, pelo menos assim, uma projeção de quem deve ser eleito né, pelas próprias pesquisas locais, às vezes os próprios deputados, né, candidatos a deputado, eles fazem, né, eles contratam pesquisas próprias, tem alguma estimativa que aumente um pouco, mas também seja, né, residual, entre 2%, 3%. Então, não muda muito a composição tal como ela é, infelizmente, mas a gente tem visto, né, algumas candidaturas fortes em Minas, tanto né, da militância de mulheres negras, feminista, né, da própria questão de mulheres trans, que isso pode, né, deve ser revertido como né, deputadas eleitas, mas mesmo assim a gente tem ainda algo muito residual, que vai ser um aumento né, entre 2, 3 pontos percentuais. Falando de um universo mais amplo das minorias, não é? Nós, além das mulheres, nós temos os negros, não é? E temos indígenas e representantes da comunidade LGBTQIA+. Eles têm, você diria que, da observação de vocês, mais uma vez, nós podemos falar em diferentes níveis de chance de entrar, de conquistar uma vaga. Como é que vocês observam essas possibilidades de cada grupo? Sobretudo, assim, essa questão racial, né? A gente
a autodeclaração que está vinculada ao TSE, ela é por cor, né? Não é por raça. Mas que vale lembrar que tem essa questão de que, às vezes, dependendo, né, da estratégia metodológica, às vezes pega pretos e pardos juntos. Mas se a gente separar pretos e pardos, né, a gente vê que para os pretos é muito mais difícil, né, a própria, né, candidatura, e, sobretudo, as dificuldades de ter, né, de conseguir alcançar esses filtros, né, que a gente, da questão da escolaridade, da questão da disponibilidade das mulheres poderem participar da política. Então, assim, existe isso. Então, a dificuldade, se a gente fizer o recorte racial, é muito maior, né, para mulheres pretas e para mulheres negras, né, e se a gente pegar a questão de mulheres pardas também. E a gente também pensa também a questão indígena, que tem, né, agora tem uma tentativa de bancadas indígenas, a discussão que parece, né, a gente tem um aumento de candidaturas indígenas que talvez consigam realmente serem eleitas, né, esse ano. A gente tem em algumas estimativas e alguns prognósticos mostram provavelmente um aumento do número de deputados indígenas e negros eleitos. Parece que existe um trabalho entre os povos indígenas para formar lideranças Sim. que possam alcançar, né, ter condição de realmente disputar e de forma competitiva as vagas no Congresso. Vamos torcer para que essa representação realmente surja e cresça, né? Com certeza. Agora, aí uma curiosidade, vamos dizer que num recorte de gênero e raça, a gente tenha um cruzamento, não é? de gênero e raça no mesmo recorte. Por exemplo, mulheres negras, né? O quanto isso pode ser desvantajoso na disputa por uma vaga e na disputa pelo voto. Essa discussão é uma discussão assim, até muito importante na literatura hoje, né, por vários, né, principalmente por algumas autoras negras que chamam atenção para isso, que a gente chama dessa perspectiva interseccional, né? Não é uma soma de opressões, mas na verdade as opressões são intensificadas, né? Elas são de uma forma que ser mulher negra e ser mulher negra lésbica ou né, fazer parte né, ou ser uma mulher negra quilombola, ela é muito mais difícil conseguir entrar nesses lugares. Então a gente tem, porque justamente tem essas questões da estrutura opressora, dessa questão né, institucional que consegue, né, invisibilizar e dificultar, né, o acesso e a fala, né, nesses lugares. Então acho que essa questão da intensificação e da potencialização, né, dessas opressões dá justamente essa ideia da perspectiva interseccional. Agora, não pode ser o contrário? Vamos dizer que esses perfis consigam chegar e alcançar a representação, uma vaga na Câmara dos Deputados. Isso também não pode ser um fator, digamos, que o diferencie e crie oportunidades de representação dentro da casa? Claro, eu acho que é justamente isso, né, que é a grande discussão e a luta, né, que vai mostrando da importância dessa representatividade, né? A gente tem visto que isso transforma, né? Você né, se a gente pensar, por exemplo, como uma questão de você, né, ver um representante negro no poder e uma criança negra ver isso, ela se vê ali naquele lugar, na possibilidade de almejar aqueles lugares, né, o que antes era impossível, né, e justamente uma mulher também, a gente vê como uma presidenta mulher fez uma diferença
nesses espaços na transformação da própria cultura machista, né, do Estado. Ainda que é muito difícil, é uma questão de uma estrutura ainda muito patriarcal, mas que é um trabalho que tem que ser feito, né, constantemente, e buscando, né, justamente incluir essas vozes de formas diferentes também, de uma gestão pública mais inclusiva, mais participativa, que essas pessoas participem, né, das tomadas de decisões. E isso transforma, né, justamente como a gente vê a política. Eu acho que a política ela precisa justamente dessa representatividade, da diversidade, das várias vozes estarem ali presentes num debate, né, que seja não violento, né, e consiga trazer uma transformação para as desigualdades sociais, políticas, etc. Agora, Breno, a gente explorou muito a questão os grupos que são subrepresentados, né? Que buscam essa representação na Câmara dos Deputados, mas parece que há também umas candidaturas sobre-representadas. Vocês identificam isso? É um trabalho recente da professora Viviane Flávia Biroli e do Pedro Paulo. Eles mostram como que isso, nessa última eleição, aumentou demais, exponencialmente, questões, por exemplo, de militares, de alguns tipos, né, de religiosos, como que isso tem aumentado nessa última eleição. Né? Claro, porque a gente tem também uma tendência de como que nessa polarização, essa divisão que a gente tem visto no Brasil recente, como que isso tem sido exposto, né? E traz um certo capital para conseguir ser eleito, né? Você ter um nome, né, vinculado a uma patente, né, do militar ou então a alguma questão religiosa, isso pode ser, na verdade, uma forma de aumentar a chance de você ser eleito. Então, esse é um fator. Você fala a última eleição, você está falando de 2018... de 2018, 2022 agora tem aumentado, né? Isso aumentou nas últimas... tem aumentado cada vez mais, né? Mas o que a gente tem mostrado que essa última eleição, isso foi, né, o trabalho da professora Viviane, Flávia e Pedro Paulo, mostra justamente como que isso trouxe à tona várias questões, né? Tipo, de potencializar essas candidaturas sobre-representadas. Agora, Breno, e o observatório ainda pode, vocês têm algum indicativo que a gente ainda pode ter algum tipo de surpresa pela frente na composição da Câmara dos Deputados? Ou é possível, com o trabalho que vocês fazem, ter um rastreamento mais seguro, assim? Pode ter surpresa ou não? Não, os nossos trabalhos, como que a gente tem um recorte muito vinculado à questão racial, de gênero, né, e a gente tem mostrado como que isso existe um indicativo de aumento, né, aumento ainda que residual, que nos trabalhos tem mostrado, mas assim, a gente só vai ver realmente a partir de domingo, né, a resposta mesmo, se efetivamente essas candidaturas que aumentaram, elas vão ser realmente eleitas, né? Então, assim, vai ser um segundo momento do observatório da gente fazer depois as análises pós-eleição e como que isso transformou ou não, né, o nosso cenário político. Mas o que acredita, sim, que vai ter alguma mudança. Muito bem. Vamos aguardar domingo, que ele vem, inclusive, muito em paz. Isso. Muito obrigado, viu, Breno? Obrigado. Obrigado a todos e a todas. Eu conversei com o cientista político Breno Cipriano, que é pesquisador do Observatório das Eleições e pesquisador também da UFMG. Nosso assunto é o perfil das candidaturas à Câmara dos Deputados nestas eleições. Então a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.